E aí, galera, tudo bem? Voltamos nossa matemática B, tá? Nossa matemática B hoje é a aula 21 e 22, certo? Nós vamos agora aplicar aquele nosso conhecimento sobre circunferência e associar com uma reta, tá bom? Mas antes eu preciso que você entenda uma geometriazinha que nós trabalhamos no ano passado, tá bom? Se eu não me engano, eu trabalhei também esse conteúdo com vocês na matemática B, que é a relação entre uma reta e uma circunferência, tá? Nós vamos aplicar isso no nosso conhecimento geométrico desse ano, tá bom? Na nossa analítica. Bom, você pode analisar que existem três situações quando uma reta ela passa por uma circunferência, tá? Ou melhor, quando você associa uma reta com uma circunferência. Professor, quais são essas situações? Essas três situações, a reta, você pode observar que ela tem três opções. Ou ela corta a nossa circunferência em dois pontos, passando por dentro da circunferência, tá bom? Nós dizemos que essa reta, ela é secante, né? O que é uma reta secante? Ela corta dois pontos em uma circunferência, tá bom? Ela adentra a circunferência, tá certo? Então você pode perceber que nossa reta R aqui, ela é uma reta secante em relação à circunferência, ok? Já nesse segundo caso aqui, professor, o que é que o segundo caso ele nos relata? Ele nos fala que essa reta ela é uma reta tangente. Professor, o que é uma reta tangente em relação a uma circunferência? É quando essa reta ela simplesmente toca, tá, na lateral dessa circunferência, ou melhor, ela toca essa circunferência em um único ponto. Bom? Então você pode observar que ela é uma reta tangente, tá certo? O raio em relação a essa reta tangente, no ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus. Ok? Ou melhor, o raio e a reta tangente são perpendiculares, tá bom? E uma reta externa. Essa reta externa você já consegue associar, né? O nome externa significa que essa reta ela não toca a circunferência em nenhum ponto, tá bom? Ou melhor, ele está totalmente externo ao corpo da circunferência, tá? Professor, o que isso tem a ver com a nossa geometria analítica? Agora nós vamos associar essa distância entre um ponto dessa reta e o raio, melhor, o raio não, o centro da circunferência, tá? Nessas três situações, baseando-se num cálculo, tem como você dizer se essa reta ela é secante, tangente ou externa. Tá bom? Professor, como? Nesse caso aqui, nós vamos relembrar algumas fórmulas que nós trabalhamos nas nossas aulas passadas, tá? Se você calcular a distância do centro até um ponto qualquer na circunferência, se essa distância for menor do que o raio, tá aqui, ó, uma distância menor do que o raio, essa reta automaticamente ela é secante, tá bom? Automaticamente ela é secante, tá? Se por acaso a distância entre o centro e esse ponto da reta for exatamente igual ao raio, essa reta é tangente, tá? Lembrando que esse ponto aqui da reta, tá bom? Ele é um ponto qualquer, tá bom? Só que nesse caso aqui, você vai relacionar com a nossa reta R. A nossa reta R, ela tem os elementos constantes que acompanham o x, o y e o termo independente, tá bom? No caso aqui, é um ponto, é o ponto A e o ponto B dessa reta, tá? Não, nós vamos entender depois em relação a que pontos são esses, tá bom? E se essa distância for menor, essa distância for maior do que o raio, significa que essa reta ela é externa. Lógico, a distância desse ponto até o centro da circunferência, sendo maior do que o próprio raio da circunferência, você já percebe que essa reta ela é externa. Ela não toca na circunferência em nenhum ponto. Tá bom? Bom, professor, quais fórmulas eu vou utilizar para trabalhar com esses elementos? Primeiro, você vai ter que achar a distância e vai ter que comparar com o raio da circunferência. Tá? Aí que você vai perceber se é maior, menor ou igual. Tá bom? Para você encontrar essa distância, eu vou supor, não se confunda, eu vou supor que o centro da circunferência é x0 e y0, tá? E que os pontos dos termos constantes
e do independente da reta é o A, o B e o C. Tá bom? Na hora que você joga na equação da distância, que você já conhece essa equação, fica módulo de A vezes x0, lembrando que o A pertence à reta, é o elemento que acompanha o x da reta, tá bom? Multiplicado por x0, no caso é a abscissa, tá bom? Do centro da nossa circunferência, mais b vezes y0, o b pertence à reta, o y0 pertence ao centro, mais o c. O c ele é o termo independente da equação da reta, tá bom? Sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, no caso o a e o b, como eu falei para vocês, é a constante que acompanha o x, no caso do a, e o b é a constante que acompanha o y. Lembrando que essa aqui é a equação normal da reta, não é a equação reduzida, tá bom? Precisa ser a equação normal dessa reta, tá certo? Bom, professor, e para que eu possa achar esse raio? Para que você possa achar esse raio, você vai ter que se basear na equação da circunferência, tá bom? A equação da nossa circunferência, ela já é uma equação pré-determinada, você já conhece ela. Bom, para você que não conhece essa equação, se você levar em consideração o x0 e o y0, como é que ficaria a equação da circunferência? Não é? Professor, vamos relembrar a equação da circunferência? Vamos. Quem é a equação dessa circunferência? Eu vou colocar para vocês aqui embaixo, olha. A equação da circunferência, ela é do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x, tá bom? Menos 2 vezes b vezes y, mais, aí fica a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado, certo? Tudo isso igual a zero. Essa aqui é a equação normal da nossa circunferência. Olha o tamanho dessa equação. Bom, essa aqui é a equação que eu lhe ensinei nas últimas aulas. Bom, essa aqui é a equação normal da circunferência. Professor, quem é o A e o B? Seria o centro da circunferência. É esse ponto que eu quero que você não se confunda, tá? Professor, então se eu fosse utilizar esse novo caso, onde o centro é x0 e o y0, como ficaria essa equação? Tá? Olha a importância, como ficaria aquela equação? Vamos analisar? Eu vou colocar para vocês aqui a equação como ela seria, tá certo? Bom, ela seria desse formato. Ela ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado, que já pertencem à equação, menos 2 vezes x0 vezes x, lógico, o nosso a aqui é o x0 agora, tá bom? Menos 2 vezes y0 vezes y, tá bom? Mais, acompanhando aqui, mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que o raio continua sendo raio. Tudo isso igual a zero. Essa é a nova equação da circunferência, baseado nessa nova notação. Tá? Então, você pode analisar que essa nova equação aqui, você vai utilizar para resolver essas questões, porque o valor de A e de B já não pertence mais ao centro da circunferência. Eles pertencem a quem? Eles pertencem à reta, que corta essa circunferência em algum ponto, ou não corta, no caso da nossa reta externa. Tá certo? Eu volto com vocês para a gente resolver uma questão, tá bom? Para que vocês tenham um entendimento de como aplicar e comparar essa distância com relação à equação dessa circunferência, ok? Forte abraço, volto já já. E aí, galera, voltamos, né? Voltamos agora com uma questão. Vou resolver para vocês aqui a primeira questão da página 158, tá certo? Bom, ela fala o seguinte, me acompanhe.
Primeira questão. Determine a posição relativa da reta R, 2x mais y menos 9 igual a 0, em relação à circunferência, dada pela equação x² mais y² mais 2x menos 2y menos 8 igual a 0. Tá? Professor, o que é que essa questão deseja? Ele quer que você entenda, ou quer que você resolva e diga se essa reta ela é secante, tangente ou externa. Tá? Professor, o que é que eu vou fazer então a princípio? Você vai comparar o raio, bom? Você vai comparar o tamanho desse raio com a distância dessa reta até o centro da circunferência. Ou melhor, você vai comparar raio e distância. Eu tenho que ter o valor do raio e da distância, tá certo? Aí você vai saber como resolver essa questão. Professor, tem como eu calcular o raio dessa circunferência? Tem. É muito simples, tá? Lembre-se, vamos comparar com a equação normal da circunferência, tá? Nós vamos comparar, eu vou dividir por setores. É o setor 1, esse setor aqui é o primeiro setor. Nós temos o segundo setor e o último, que é esse menos 8. Tá bom? Esse primeiro setor aqui, ele não me interessa. O que me interessa é o segundo e o terceiro setor, tá? Eu sei que aqui, olha, vamos comparar com a equação. É melhor a gente comparar. Nossa equação seria como? Como nós copiamos na aula anterior. Ela seria x² mais y², me acompanhe, menos 2 vezes x0 vezes x, tá? Menos 2 vezes y0 vezes y, mais x0² mais y0² menos o raio ao quadrado igual a 0. Tá certo? Bom, o que nós temos então aqui? Você pode observar que nós temos a equação normal. Só que eu estou colocando aqui o x0 e o y0 como centro dessa circunferência. Então, se você analisar o primeiro setor aqui, ó, não tem diferença nenhuma. O segundo setor, aqui é 2x, aqui é 2x0 vezes x. Então, quem seria o meu... Ó, isso aqui é o segundo setor, preste bem atenção. Segundo setor. O meu x0 só pode ser quem? Aqui é mais 2, aqui é menos 2. Então, aqui, olha, ele já é negativo, o x0. No caso, o x0 vai ser menos 1. Bom, se você colocar o menos 1 aqui, aqui vai dar mais 2x. Tá? Quem seria o meu y0? O meu y0, aqui é menos 2, aqui também é menos 2. Então, o meu y0 só pode ser o número 1. Pronto, muito simples. Agora, é achar o raio. Esse aqui é o nosso terceiro setor da circunferência. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu sei que o meu x0² mais o meu y0² menos o meu raio ao quadrado é igual a quanto? Menos 8. Eu sei que tanto o x quanto o y, cada um vale 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2, né? Já vou somar logo tudo. Menos r² é igual a menos 8. Bom? Então, se nós analisarmos aqui, ok? Esse raio aqui vai dar a raiz de 10. Tá bom? Eu jogo 2 para lá, ele passa somando, fica menos 10. Eu corto os sinais negativos, vai ficar a raiz de 10. Acabei de achar o meu raio. Lembre-se, raiz de 10. Isso aqui vai dar um valorzinho próximo de 3,14. Bom, 3,15 até 3,16. Certo? É o nosso raiz de 10. Tá bom? Bom, professor, próximo passo. Nosso próximo passo aqui é achar essa distância. Certo? Eu achei o raio, eu sei que o raio deu 3,14 unidades.
Vamos agora achar essa distância. Bom, quem seria essa nossa distância? A nossa distância vai ser o módulo. Agora nós vamos nos basear na reta. Aí fica A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, todos no módulo, né? Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, quem seria a nossa distância? Nós vamos substituir valores, tá? Então, nossa distância aqui vai ser quanto? Aí você. Eu sei que o valor do meu A... Vamos agora aqui para a equação da reta. Quem é o valor do meu A? O A aqui, no caso, ele vale 2, ok? O meu B aqui, ele vale 1. E o meu C, que é o termo independente, o meu C aqui, ele vale menos 9. Ok? É só você analisar a nossa equação da reta, tá certo? Essa equação aqui já é a equação normal dela, então você já sabe quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos substituir agora aqui na nossa equação, tá? Aí fica 2 multiplicado por menos 1, me acompanhe. 2 multiplicado por menos 1, mais 1 multiplicado por 1, né, que é o meu x0 também. O y0, aliás, ele é 1. Menos 9. Tudo isso no módulo, né? O meu termo independente, que é o C, ele vale menos 9. Sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que é o meu A e o meu B da equação da reta. Bom, professor, vai dar quanto? Eu analisei, aqui vai dar o quê? Aqui vai dar menos 2 mais 1, menos 1 com menos 9 dá 10, menos 10. Então, aqui vai dar módulo de menos 10 sobre raiz de 5. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai dar 10 raiz de 5. Tá bom? Bom, racionalizando, você pode analisar, isso aqui vai dar o quê? Essas raízes se cancelam, né? Aqui vai dar 2 raiz de 5. Ok? Professor, quanto é que dá 2 raiz de 5? Um valor aproximado. 2 raiz de 5 vai ter um valorzinho próximo aí de 4,4. Bom, é um valor aproximado. Pergunto para você. Nossa distância, a distância calculada aqui deu 4,4. O meu raio é 13,14. Significa que essa reta, ela não toca na circunferência. Porque a distância dela até a circunferência é maior do que o raio. Nós temos aqui, olha, uma distância maior do que o raio da circunferência. Se essa distância é maior do que o raio da circunferência, ela é uma reta externa, não é? A nossa reta R aqui, ela é uma reta externa. Ok? Observaram como o sistema é um pouquinho minucioso, mas ele é simples, tá? Você vai associar conhecimentos. Vou ficar com vocês com essa questão, tá bom? Ela já é uma questão que consegue esclarecer bons elementos, tá? Desse conteúdo. E eu retorno com a nossa próxima aula, tá bom? Já trabalhando esse novo conteúdo com relação também a áreas, tá? De figuras geométricas, tá certo? Então, valeu, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula.